você abre para você. Então, eu vou fazer as minhas movimentações, vou proteger pensando na minha altura, vou considerar, por exemplo, um movimento fácil e o outro difícil, então eu vou proteger o difícil. Agora, isso tudo é subjetivo, então a minha facilidade, a minha altura, a minha desenvoltura em certos movimentos vai ser meu, exclusivamente meu. Então, eu não posso dizer que uma outra pessoa vai conseguir fazer a mesma coisa com a mesma facilidade. Então, na hora que a gente pensa em conquistar uma via, em montar uma via na pedra, existe uma série de regras que seria interessante que as pessoas pensassem antes. Não vou dizer que devam seguir, né? Não vou também ser... exato, porque eu acho que tem que ter uma questão do bom senso aí. Existem algumas entidades que tentam trazer esse bom senso para as pessoas, mas ainda depende muito. Acontecem muitas situações de que as pessoas começam a bater pino lá na parede de pedra e, tipo, depois de um tempo você começa a ver que ficou um negócio não muito seguro. Ou ficou bom para uma certa altura e para uma pessoa que é mais baixa, de repente o movimento está um pouco mais difícil e muito mais perigoso. Então, existe uma certa responsabilidade que aí é aquilo, né? Não tem certo e errado, que nem eu falei. Tipo, a pessoa pode montar e falar assim, ué, mas eu montei para mim. Você está escalando, ninguém te mandou escalar isso. Se você não gostou, sai. Agora, você pode fazer um local, né? Você pode criar uma via naquele local e falar assim, não, mas eu quero que todos participem, eu quero que todos entrem. Existe uma pessoa que um amigo até me indicou, eu esqueci o nome da pessoa, que bom, né? Você Eu não é bom não lembro de com nome de ninguém, né? inclusive você é a Letícia. Letícia, isso aí. Que o cara ele faz um croquis, que é o desenhinho mostrando... Aquele salgado, né? Isso, croquis, aquele que põe no pé também. É tudo a mesma coisa, bem parecido. Na verdade, ele vem da ideia do desenho técnico, né? Quando o pessoal montava, criava uma estrutura de uma parede de casa, alguma coisa assim, né? Ia quebrar um muro, colocar alguma coisa, o pessoal desenhava num papel e chamava aquilo de croquis. Então, na escalada começou a se chamar da mesma forma. O pessoal pegava uns papelzinho meio safado e escrevia. Falava, quando você for lá, a via começa numa árvore assim, assim, assado, vai ter uma pedra na esquerda. Conforme você for subindo, vai ter um pedacinho de mato do lado esquerdo, você vai seguir para a direita, até que vai ter um... Então, assim, iam meio que dizendo o caminho que a pessoa tem que seguir. Então, esse é o croquis. E a gente continua usando esse nome mesmo, fazendo um negócio impresso, bonitinho, mais legalzinho até. Tem uns digitais que são um show de bola. Mas aí a pessoa desenrola naquele croquis e já coloca, tipo, para você que tem 1,70 m, a via vai ser graduação X. Para você que tem 1,80 m, a graduação vai ser tal. É isso que eu queria saber. Essa graduação de dificuldade, ela também deve ser meio relativa, É então. absurdamente subjetiva. Não existe como você colocar assim, beleza, se tem X movimento técnico, então vai ser uma via de tal graduação. Porque o movimento pode ser fácil para uns, difícil para outros. Teve uma sugestão também que um profissional fez que eu achei interessante, mas que também não cairia no mesmo problema, que é, vamos calcular em joule para saber qual foi o trabalho que a pessoa teve naquele problema. Eu falei, cara, você pode calcular isso, tem formas, mas é totalmente subjetivo. Uma pessoa que tem uma capacidade magra, física diferente, que tem um sedentarismo maior ou menor, ou que tem facilidade ou não para realizar um movimento. Existe também a questão do medo, né? Então, tem gente que tem muito mais medo de altura, tem uns que não tem tanto. Então, isso tudo vai ser subjetivo, né? O gasto energético não vai ser pura e exclusivamente por causa da movimentação que você fez. E fora que, assim, um atleta super treinado pode mandar o problema com movimentos técnicos super difíceis e fazer aquilo dando risada com uma mão nas costas. E aí vem uma pessoa que está começando, às vezes até naquela graduação, e não consegue realizar com a mesma facilidade. Vai ter muito mais dificuldade de fazer o movimento, ou não vai ter aquele repertório motor para realizar. Então é algo muito subjetivo também, graduação. Tanto que existem bastante discussão em alguns lugares. Existem várias regraduações, né? Que alguém graduou com uma dificuldade, depois de muito tempo, várias pessoas passaram e resolvem ou decotar a via ou aumentar a dificuldade dela. Então, existem essas releituras e eu acho que tem que ser feito assim, com uma certa frequência, porque é importante também trazer para uma realidade isso, né? É uma coisa dinâmica. E complexo, né?